Educação à distância, mudando realidades. Olá, sejam todos bem-vindos à aula de número 4 da disciplina de Comunicação e Linguagem. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo de redação oficial. Eu sou a professora Ana Cláudia Ribeiro, estou aqui no estúdio de gravação do campus Porto Velho, Zona Norte, que no fundo, aqui atrás de mim, tem uma parede branca com os conectores e um letreiro escrito EAD Mudando Realidades. Eu sou branca, tenho os cabelos loiros, cacheados, tenho uma estatura mediana, uso óculos, estou vestindo uma blusa preta, uma saia longa branca com preto. E o meu sinal na comunidade surda é esse aqui. E aqui comigo está o Eduardo, que está fazendo a interpretação desta aula. Bom, como eu falei, hoje nós vamos ver outros gêneros da sequência, né, nos gêneros da redação oficial. E o primeiro gênero da aula de hoje que nós vamos tratar é a ata. Né? Lembra lá quando às vezes colocam na mensagem do WhatsApp, aparece, né, a palavra ata, que não é bem a escrita é outra, mas acabam escrevendo como o nome desse gênero, né? Em vez de escreverem ata, escrevem ata. Então, ata é um gênero que serve para fazer o registro, né, das deliberações de uma reunião, de uma assembleia. Vamos então acompanhar a nossa aula de hoje? Bom, então a ata ela é um registro escrito de forma sucinta, é importante isso aqui, porque imagina, você vai fazer o registro de uma reunião que tem 1 hora de duração, 2 horas de duração, você não vai poder colocar tudo na ata, né? Você vai selecionar as informações, os acontecimentos de forma objetiva, sucinta, para colocar, né, as decisões que foram tomadas nessa reunião, encontro ou assembleia, que deve ser elaborada de forma a impedir alterações posteriores. E ela é um documento de valor jurídico. Então, quem mora em condomínio já foi participar de uma assembleia, né? Tem a ata lá do condomínio, com as decisões, foi reajustado o condomínio, foi feito alguma coisa assim. Ou, por exemplo, no ambiente escolar, né, tem o conselho de classe, aí os professores se reúnem no final de cada bimestre para fazer o conselho, e tudo que é decidido em conselho é registrado numa ata, né? Então, se você trabalha numa empresa, e de repente tem uma reunião para deliberar algum assunto importante, essa reunião o resultado dessa reunião vai ser registrado numa ata. Então, e ela tem valor jurídico, ela não pode ter rasura, ela não pode, e ela tem uma estrutura própria, né, que nós vamos conhecer agora e que deve ser seguido, tá bom? Bom, de acordo com a Lei de Acesso à Informação, número 12.527, de 18 de novembro de 2011, sugere-se a publicação da ata para consulta na página do órgão setor, salvo em caso de informações sigilosas. Antigamente, antes da era da internet, do computador, usava-se o livro ata, né? Era um livro preto, grande, estilo brochura, onde essas atas com as páginas numeradas e onde essas atas ficavam registradas. Hoje em dia, ele pode ficar registrado nas nuvens, ter um registro digital, né, que possa ser consultado sempre que preciso. E aí deve-se ater a esse cuidado, né, com a informação sigilosa e com a questão da consulta. Sugestão de elementos de coesão para a redação da ata. Então, aqui são elementos que você pode utilizar no decorrer do texto para dar lembra lá quando nós vimos na aula 2 os elementos de coesão? Para dar aquela ideia de progressão, de sequência. Então, nós temos aqui, em seguida, ato contínuo, logo após, na sequência, com a palavra, dando continuidade, dando sequência, posteriormente, em continuidade. Então, são elementos de ligação, né, que você pode utilizar
no texto da ata. Bom, a ata, então, como eu disse, é elaborada a partir de relatos, fatos, deliberações ocorridos numa reunião, encontro ou assembleia. O que ela deve ter? Ela deve ter o dia, mês e ano, hora da reunião, grafados por extenso. Essa é uma característica específica da ata. Então, você não vai usar o numeral, por exemplo, hoje é dia 3 de dezembro. Você não vai usar o numeral cardinal 3, você vai escrever por extenso, né? O 3. Então, assim é que deve ser escrito na ata, tanto em relação ao mês, a hora, o ano, quando aparecer os numerais, todos por extenso. Também deve ser indicado o local da reunião. E se for uma reunião online? Você diz, identifica que foi uma reunião online, coloca lá o link, né? A relação nominal dos presentes da reunião tem que aparecer, né? Quem estava presente. A pauta, que é a ordem do dia, então, a pauta é o que foi tratado nessa reunião, né? Então, tem que constar também na ata. E o fecho da ata, que nós vamos ver em seguida, que é um fecho típico, né? Que tem uma redação própria. Ela é escrita sem parágrafos, sem emendas ou rasuras. Esse sem parágrafo é que normalmente a gente usa o parágrafo justificado, né? Dá um espaçozinho da margem e começa a escrever. Na ata, não. Você começa na margem do direita e vai até a margem esquerda. Não pula a linha, não para no meio da linha escrita. É sempre seguido. Os números são sempre grafados por extenso, manuscrito ou digitado, as atas são sempre numeradas, assinada pelo presidente. Esse presidente é a pessoa que preside, que comanda, que a reunião, né, que toma à frente e que vai comandando mesmo a reunião. E o secretário é aquela pessoa que vai escrever a ata, registrar as deliberações por escrito, e ele pode ser escolhido antecipadamente ou no horário lá na própria reunião, tá? E os demais presentes também assinam. Então, é importante que tenha a assinatura dos presentes para poder, né, até saber, porque dependendo se for uma votação, ela precisa de um quórum, né? Precisa de um número mínimo para que seja aprovado. Então, é importante ter esse registro dos presentes e ausentes para validar, no caso, o resultado daquela votação ou daquela decisão. Bom, e aqui eu trouxe um modelo de ata. Olha, esse aqui é um estilo formulário, né? Que você pode ter lá no seu ambiente de trabalho, já salvo, pronto lá, e preenchendo conforme a necessidade. Então, geralmente tem uma identificação, né, em cima, aqui, ó, Instituto Federal de Rondônia. Também todas as atas são numeradas, tá? Então, na ata número 1, ata número 2, e assim vai na sequência em que elas vão sendo realizadas. Sempre tem um título, ó, da sessão ordinária, extraordinária do... Então, aqui, por exemplo, poderia ser ata número 2, Conselho de Classe do Ensino Médio, sei lá. Então, sempre tem que ter um título, porque na hora que for fazer uma pesquisa, eu quero saber o que foi decidido na reunião tal. Como é que eu vou saber qual era a ata da reunião se ela não estiver indicada aqui no título? Então, o título facilita, em vez de eu ter que ler o texto todinho para saber que reunião era aquela, o título já indica para a gente. Então, no começo, você já coloca o dia por extenso, o mês, né? Aqui já está o ano, e as horas. E aí reuniram-se quem? Quem está reunido aqui? O setor de compras, o setor do RH, os funcionários, né? A presença dos seguintes membros sobre a presidência. Quem é que está presidindo a reunião? Utilizando sempre verbos no passado. Por quê? Porque a ata registra o que foi informado numa reunião que já aconteceu, né? Então, ela vai estar com verbos no passado e apresentar resumidamente cada ponto discutido.
E o fecho, isso aqui é o fecho, gente, que é padrão. Toda ata termina assim: nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a sessão, do qual, para constar, eu, fulaninho de tal, lavrei a ata que, se aprovada, será assinada pelos membros presentes. Então, outra coisa, ó, que está aí é que será aprovada. O que é isso? É que depois que a pessoa, né, o secretário, a secretária lavra a ata, né, escreve a ata, ela tem que apresentar essa ata, se não no mesmo dia da reunião, no outro dia, na próxima reunião, antes de começar a outra reunião, fala, olha, gente, vamos ler a ata para ver se vocês aprovam. Quando ela é escrita, digitalizada, por exemplo, faz uma ata lá no sistema SEI, você pega e disponibiliza o acesso para os demais servidores, os demais presentes, né, na reunião, e eles vão ler a ata e ver se eles concordam com o registro. Porque, como eu disse, né, a reunião às vezes demora horas e a pessoa vai resumir aquilo em poucas linhas. Então, é preciso que as pessoas que estavam presentes leiam a ata e vejam se estão de acordo. Ah, digamos que alguém lá esqueceu um ponto importantíssimo que foi tratado na reunião. Aí já fala com o secretário, olha, eu achei que faltou você registrar o seguinte ponto. Aí pede para ele fazer a alteração. Então, assim, ela é sempre colocada para à disposição para a leitura daqueles que participaram da reunião. E aí, se tiver alguma sugestão de alteração, o secretário vai ver, né, se pode atender. Se não tiver, beleza, todo mundo assina e estamos ok. Então, tem que ter essa parte, né, da aprovação, da leitura pelas pessoas que participaram da reunião, ok? Bom, agora nós vamos para outro tipo de texto, que é a declaração. Ah, essa aqui é bem comum, né? Quem nunca fez ou pediu uma declaração por aí, nem que seja na escola, no Detran, enfim. A declaração é uma confirmação da existência ou não de uma situação ou fato. Expressa resolução, opinião, conceitos e testemunhas. Digamos, eu vou lá no Detran, eu estou vendendo um carro, eu vou tirar o documentação, aí ele fala, eu quero a declaração de endereço, porque eu não tenho nenhuma conta de luz ou de telefone no meu nome, então aí eu vou fazer uma declaração para apresentar lá. Então, é um tipo de declaração. Existem vários tipos, tá? É preciso que a pessoa que assina a declaração seja maior de idade, já que a declaração tem valor de prova. E se a pessoa fizer a declaração falsa, olha, isso aqui é muito importante, ela estará sujeita à punição previstas por lei. Então, tem que ter muito cuidado na hora de fazer uma declaração, porque se você, né, fizer uma declaração falsa, você pode responder por isso legalmente, tá? Então, essa é uma outra questão importante. E agora nós vamos ver o que tem, né, num texto, numa declaração. Uma declaração sempre possui um título, e esse título é a própria palavra declaração, em letras maiúsculas, no centro e no alto do papel. Às vezes, ao lado da palavra declaração, tem a finalidade dela, declaração de endereço, né, enfim. Texto de informações sobre algo declarado. Então, logo em seguida, vem o que você está declarando? Aí vem o seu nome, né, o nome do declarante, os documentos, né, RG, CPF, o endereço. E essas informações vão mudar a depender do objetivo das informações presentes na declaração. E aí vem a informação declarada. Por fim, tem o fecho, né, o encerramento do texto, que geralmente é assim. Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração. Também há outros fechos aceitáveis. O fecho ele serve para afirmar que a informação declarada é verídica. Logo em seguida, nós temos o local, seguido de data, e a assinatura do declarante. Em muitos casos, né, é preciso que se reconheça firme em cartório para que essa declaração tenha valor real, mas também pode ser assinatura eletrônica, né? Hoje em dia tem se utilizado muito a assinatura do SouGov, né? Então, que todo mundo tem acesso lá no SouGov, e aí tem essa
essa opção lá de assinatura digital, assinatura eletrônica, que é aceito em várias instituições públicas, em vários lugares. Então, é uma outra opção também. E aí já não tem o custo do cartório, né? Porque no cartório, para você reconhecer firma, tem um custo. E no SouGov é gratuito, é só acessar a internet e fazer a assinatura. Bom, outro tipo de declaração, ó, como eu disse antes, a palavra declaração sempre vem em cima, né, em maiúscula, mas ela pode vir seguida do objetivo dela. Nesse caso, é uma declaração de união estável. Vejam que aqui em cima está indicando, né, o órgão, e esse é um estilo formulário, onde a pessoa vem e vai preenchendo aqui o nome da pessoa, o CPF, onde ela mora, que ela está declarando que alguém ali, né, é companheiro dela e está em união estável. No caso desse tipo de declaração, é necessário testemunha, tá? Mas é por causa que esse tipo de declaração de união estável pede isso, né? Não são todas as declarações que pedem. Então, aqui, depois da local e data e assinatura do declarante, aí vem a assinatura das testemunhas. E como eu disse, olha, tem aqui a ressalva, né? Omitir em documento público ou particular declaração de que deveria constar nele ou inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita ao fim de prejudicar direito, criar obrigação, alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, pena de reclusão de 1 a 5 anos. Né? Então, tem aí no caso, está chamando a atenção para a questão da declaração falsa. Né? Bom, e nós temos ainda o relatório. O relatório é um documento que está presente em diversos lugares, porque você pode fazer um relatório de estágio, né? Você estagiou numa empresa e no final lá você tem que fazer um relatório de estágio. Ou então você fez uma viagem de trabalho, voltando da viagem você vai ter que fazer um relatório de viagem, descrevendo as ações, as atividades que você realizou, né, no decorrer da viagem e comprovando com fotos, com documentos, com passagens, né, que essa viagem foi feita, foi realizada. Tem ainda no âmbito acadêmico o relatório, por exemplo, de uma visita técnica, o relatório de um projeto de pesquisa. Então, você participou de um projeto de pesquisa, de extensão ou de ensino, e no final você tem que fazer um relatório onde você vai descrever o passo a passo daquele projeto, daquele trabalho. Então, o relatório ele transita, né, por diversos ambientes, acadêmico, profissional, né, tanto na parte dos órgãos públicos quanto nas empresas. Então, agora nós vamos ver quais as características desse documento. Bom, então ele é um documento que se expõe o relato de uma ocorrência da execução de serviços, de fatos da administração pública ou privada, ou ainda resultado de uma pesquisa, investigação, e podem ser de vários tipos: técnico, científico, administrativo, de estágio, de visita, de cursos realizados, de apreciação sobre um tema. Então vejam como tem uma diversidade, né, de tipos de relatório. E a estrutura do relatório ela vai variar conforme a finalidade, né? Quando é um relatório de estágio, tem uma estrutura. Quando é um relatório de pesquisa, outra estrutura. Quando é um relatório de viagem, outra estrutura. Então, vai depender, a estrutura dele vai variar de acordo com a situação, mas algumas características são fixas. Por exemplo, todo relatório vai ser um texto que vai possuir introdução, desenvolvimento e conclusão. E aqui eu trouxe um modelo de relatório. Esse aqui foi o relatório final do projeto de curricularização da extensão do curso superior de tecnologias em sistemas para a internet. Então, aqui tem um título, né, que eles puseram, a introdução, né, que vai falar do que se trata esse relatório, o desenvolvimento, que como foi desenvolvida, né, esse projeto de curricularização, as considerações finais, né, e é isso. Agora nós vamos para a portaria.
A portaria é um outro gênero da redação oficial, esse é específico da redação oficial, né? É um documento que serve para designar, nomear pessoas ou tirar, desligar também. Então, é um gênero próprio da administração pública. Vamos ver então as características? Então, é um documento oficial, né? Quando fala em oficial, está dizendo das instituições públicas, dirigido a uma repartição ou ao indivíduo, é assinada por autoridades superiores, né? Então, lá no órgão pode ser, por exemplo, no Instituto Federal de Rondônia, dependendo da portaria, ela pode ser assinada pelo reitor ou pelo dirigente dos campos, né, dos campi. No caso, aqui no Porto Velho, Zona Norte, quem vai assinar a portaria é o diretor-geral. Então, sua utilização é ampla, conforme discorre Medeiros. Na administração pública, é um ato pelo qual a autoridade competente estabelece normas administrativas, baixas instruções, né? Então, além de nomear pessoas e tal, ela também, através da portaria, vai ditar normas da administração, baixar instruções para aplicação de leis, de decretos e definir situações como dispensa, remoção ou lotação de servidores. Além desses usos apontados, verifica-se que as portarias são empregadas para nomear, demitir, suspender, reintegrar funcionários, aprovar trabalhos executados, designar membros para constituir comissões, entre outros. Então, por exemplo, nós vamos fazer um processo seletivo para alunos do Instituto Federal. Aí tem uma comissão que vai elaborar o edital com as normas, com as regras de quem vai concorrer. Essa comissão é nomeada, designada por uma portaria. Então, lá vai estar o nome, a identificação desses servidores que vão participar e o prazo que eles têm para fazer essa tarefa. Então, vai estar tudo registrado na portaria. Como nós vamos ver aqui, ó, toda portaria possui essa estrutura aqui, esses 5 elementos. O primeiro é o título, que é o nome portaria, escrito todo em maiúsculo, seguido da numeração e a data. Em seguida, nós temos a ementa. O que é a ementa? É a síntese do assunto, do que se trata essa portaria. Depois, nós temos o preâmbulo. O preâmbulo e a fundamentação, que é a parte que fala da denominação da autoridade. Quem é a autoridade que vai assinar esse documento e os documentos, né, a legislação que deu esse poder, né, a essa autoridade. E em seguida da palavra resolve. Depois nós temos o texto em si, que é o desenvolvimento do assunto, que pode ser dividido em artigos, parágrafos, incisos, alíneas e itens. E, por fim, a assinatura da autoridade, né? O nome da autoridade competente e a indicação do cargo que ela ocupa. Então, esses são os elementos da portaria. Além disso, né, certas portarias contêm considerandos com as razões que justificam esse ato. E logo depois, então, a palavra resolve. A ementa, ela se justifica em portarias de natureza normativa. Então, a ementa vai aparecer não em designação de cargos ou nomeação de pessoas, mas quando a portaria se trata de normas, né, de leis a serem cumpridas. Em portarias de matéria rotineira, como nos casos de nomeação, exoneração, por exemplo, aí a ementa é suprimida, né? Ela não precisa ter na portaria, não precisa aparecer. E aqui nós temos o modelo de portaria, né? Então, geralmente no início vem o timbre da instituição, aí portaria número tal e logo em seguida o órgão que está emitindo essa portaria, nesse caso a Câmara dos Deputados, seguido da data. Então vejam só, essa aqui diz: disciplina a utilização da chancela eletrônica nas requisições de passagens aéreas e diárias de viagens autorizadas em processos administrativos no âmbito da Câmara dos Deputados e assinadas pelo diretor-geral. Aí aqui, ó,
quem é que está assinando o preâmbulo, né? Quem é que está assinando esse documento? O diretor-geral da Câmara dos Deputados, no uso das suas atribuições, e aí logo vem dizendo quais são os documentos, né, que dão essas atribuições a ele. Resolve. Artigo 1. Fica instituído o uso da chancela eletrônica nas requisições, passagens aéreas e diárias de viagem. Aí no artigo 2, ou segundo artigo, né? A chancela eletrônica de acesso restrito será válida se autenticada mediante o órgão de segurança. Artigo 3º, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Isso aqui também é de praxe aparecer nas portarias. E logo em seguida o nome, né, da autoridade e o cargo dela, né, a função. Tem aqui um outro tipo de portaria. Essa aqui lá, que ela disciplinava um ato administrativo, aqui é de nomeação, ou de dispensa, na verdade, né? Então, vejam, a portaria, o número, o setor que emitiu, a data, e aí, quem está emitindo? A diretora-geral do campus Porto Velho, Zona Norte. E que aí, olha, resolve o quê? Artigo 1º, dispensar a servidora. Artigo 2º, agradecer a servidora pelo serviço prestado. E o artigo 3º, esta portaria entra em vigor na data da publicação. Aqui, ó, nós temos um documento que foi emitido pelo SEI, que é aquele sistema eletrônico, né, que eu falei para vocês, e aí a assinatura aqui é eletrônica, né, assinada eletronicamente. Então, esse é um outro modelo de portaria feito pelo SEI, através do SEI. E aqui tem um outro modelo de portaria, esse aqui tem aquele considerando que eu falei antes, né? Então, essa aqui, ó, portaria número 62, o superintendente estadual de tecnologia, esse é a autoridade, né, que está emitindo. CETIC, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo decreto tal, considerando o requerimento tal, considerando o parecer tal, sobre a conversão de férias em pecúnia, resolve. Aí, depois do resolve, né, os artigos. Conceder a conversão de férias, artigo 2º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de publicação. E aí, a assinatura e o cargo da pessoa, né? Então, é um outro modelo de portaria também. Então, apesar de ter aqueles elementos estruturais, né, de base em toda a portaria, ela pode variar um pouquinho de uma para outra, dependendo da sua finalidade. E aqui nós temos algumas referências, né? O Manual de Redação da Presidência da República e outros manuais aí que servem para consulta. Não esqueçam de tirar sua dúvida com o tutor, de consultar o material que está lá no AVA, né? Mandar suas dúvidas para o tutor sempre que for necessário, participar dos encontros síncronos, porque a gente vai estar lá para tirar suas dúvidas e agradecer a presença. Por hoje é só. Muito obrigada. Educação à distância, mudando realidades.